estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020, em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Foco na palavra. Se você estava em pé, você pode sentar agora. E foco na palavra. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. O Senhor, que várias vezes profetas anunciaram isso aqui, mas o povo não deu atenção. Até que foi o Senhor que entregou nas mãos do inimigo. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então vamos guardar isso aqui. Jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Quando fala Babilônia, é um sistema caído. Estamos falando de um sistema caído, quebrado. Estamos falando de um sistema religioso, de um sistema imoral. Estamos falando do sistema do mundo. E ele mandou pegar aqueles jovens que tinham boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, porque ele queria treinar em tudo relacionado à Babilônia. Esse era o foco. Treinar. E observe que ele não pegou velho, ele pegou jovem. Ele pegou jovem. Para doutrinar. Doutrinar na cultura da Babilônia. Isso, com certeza, lhe soa familiar. Porque é o que acontece nos dias de hoje. Um trabalho contínuo para doutrinar crianças e jovens. Então, querem jovens que têm boa aparência, cultos, inteligentes, e agora vamos o quê? Incutir na cabeça deles todo um sistema quebrado, caído. Um sistema que é contrário a Deus. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Então ele mandou o que ele comia, ele queria que desse para aqueles jovens. A comida dele e o vinho dele. O vinho na Bíblia representa alegria, mas no caso aqui, a alegria segundo o padrão dele. A comida segundo o paladar dele. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então eles seriam bem doutrinadinhos, preparadinhos, para servir o rei. Alimentados com a comida do rei, com o vinho do rei,
com a mentalidade do rei, a cabeça do rei, a fé do rei, o sistema do rei. Agora, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo é dirigido por um Deus de D minúsculo. Por um rei. A Bíblia fala o império das trevas. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, eu quero muito que você preste atenção nisso aqui. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Se você ler o livro de Daniel inteirinho, que é pequeno, não é muito, você vai ver que essa decisão definiu o resto da vida dele e daqueles jovens. Porque ele teve a coragem de se levantar com uma visão diferente, uma postura diferente de tudo que estava sendo apresentado. E ele influenciou aqueles outros três. Você vê como andar com a pessoa certa vai fazer a diferença na sua vida pro resto da sua vida. Às vezes eu vejo gente que não dá importância nenhuma com quem ele anda. Se não fosse importante, Paulo não tinha batido tanto nesse assunto. As más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes, e esse é só um deles. Porque ele fala muito sobre se afastar de companhias, de pessoas que não caminham no mesmo espírito, que não desafiam você a ir mais alto. E ele decidiu. Você vê, vamos falar então de decisão. Multidões no vale da decisão. Uma decisão pode mudar o rumo da sua vida para bem e para mal. O que você faz no momento de pressão? Você se entrega ou você reage? O que você faz? Sabe, quando eu vou terminar de ler, mas eu gosto de perguntar sempre, o que você tem deixado entrar? Você tem se alimentado do quê? Do que você tem se alimentado? Porque a sua mente se alimenta de algo, através dos seus olhos, dos seus ouvidos, que descem ao coração. Você é o que você come, você é o que você vê, você é o que você ouve. Isso é fato. As escolhas que você faz, num momento difícil, o Daniel podia, nesse momento, ter pensado, bom, eu já estou num momento de pressão, no cativeiro, e isso aqui vai ser um escape para mim. Isso vai ser um consolo para mim, né? Comer dessa comida muito boa, beber desse vinho. Ele era jovem, ele devia ter o quê? Uns 15 anos no máximo, 14, 15? Ele era um adolescente. Mas
Ele tinha sido ensinado na lei do Senhor. Ele tinha as leis do Senhor dentro dele. E ele tomou a decisão de não se tornar impuro, ou de não se contaminar. Observe a expressão de não se tornar impuro. Então ele entendeu que aquela comida e aquele vinho eram comidas que eram contrárias às leis do Senhor. Comidas oferecidas ali eram comidas que a lei dizia que eles não deveriam comer. Aquele vinho, aquela comida, eram consagrados aos deuses babilônicos. Então, assim, se você lê Flávio Joséfo, o historiador, ele vai dizer que era uma comida que carregava uma carga espiritual maligna, que deixava os homens afeminados. Eu sei que Daniel sabia o que significava comer daquela comida, e ele decidiu, a expressão é essa, não se contaminar, não se tornar impuro. Ele era um exilado, como um escravo, tinha sido tirado do seio da família, dos pais, da sua terra, era muito jovem, mas ele tomou uma decisão que mudou o resto da vida dele. Eu gosto de falar isso, porque são em momentos difíceis, de pressão, de ofertas, que nós definimos a nossa vida, para bem ou para mal. O que é que eu escolho? Dar um desconto para mim? Eu estou no exílio, eu estou no isolamento, eu preciso de um escape, então eu vou ouvir isso, eu vou assistir isso, eu vou fazer isso. Ou, não importa onde eu estou, a minha fé é a mesma, a minha fé não muda. Não importa a pressão, não importa o problema, a minha fé é a mesma. O meu espírito não muda, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu devo fazer. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. É maravilhoso, quando você dá um passo de fé sem temer, Deus logo vai providenciar todo o favor que você precisa. Por isso que a gente não pode ter medo de tomar decisões, porque o favor do Senhor vai nos acompanhar. Nós não podemos ter medo de tomar nenhuma decisão, porque o favor de Deus virá até nós. Principalmente as decisões que agradam profundamente o coração dele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis. Estão falando tanto de saúde, né? Você vê que a visão de saúde do mundo é completamente diferente da visão de saúde de Deus. A verdadeira saúde, e a Bíblia fala, lá em Provérbios 4, guarda a minha palavra, meu filho, e você vai ter saúde para todo o seu ser. Guarda, meu filho. Saúde, acima de tudo, vem de um comportamento de fé e de obediência. Obediência é o que nós mais precisamos. Você quer saúde mesmo? Obedeça a Deus. Faça um levantamento por você mesmo, uma pesquisa que fala de saúde. A saúde, ela vem com muito mais, assim,
vigor, você vai ter muito mais vigor na sua vida, se você seguir a palavra de Deus. Ah, bispo, mas não tem casos da Bíblia de gente que ficou doente? Tem, foram curadas. Ah, e as que não foram curadas? Porque não creram. Porque não creram, ué. Ai, bispo, mas... Sim, filho, em Nazaré, ele não pôde operar muitos milagres. Por causa da incredulidade. A incredulidade impede você de viver milagres. Porque se você crê, não eu, Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. E Jesus falou isso num contexto de doença, de enfermidade, de possessão. Tudo é possível que crê. Quer dizer, se eu creio na palavra de Deus, eu recebo vida, eu recebo saúde, eu recebo força, eu recebo poder para a minha vida. Então, e se ele os achar menos saudáveis, se você não fizer isso, se você não comer da comida do rei, beber do vinho do rei, você pode ficar menos saudável. Quer dizer, você vai ficar mais saudável. Olha a ideia do mundo. Você vai ficar mais saudável se você seguir o padrão que está sendo oferecido pela maioria. Mas nós vemos aqui que não. Não. Muito pelo contrário. Esse padrão é que adoenta. Esse padrão. A hipocrisia demais. Hoje você vê o seguinte: os mesmos que defendem o aborto agora defendem a vida. Eu fico pensando no que é que eles realmente acreditam. Em nada, só no discurso da conveniência. E se você não tiver um tipo de inteligência espiritual, como diz lá em Colossenses 1:9, na Almeida, você vai sendo levado igual peteca. Igualzinho peteca. Entendeu? Você joga você para lá, joga você para cá. Porque ora a melhor saída é defender, vamos proteger a mulher com o aborto. Ora, a vida é mais importante. Que vida? Que vida? A vida só é importante quando há conveniência. E você precisa crescer de tal maneira a não viver com base na conveniência das pessoas, no discurso conveniente das pessoas. Nós vamos crescer. O povo de Deus precisa crescer. Dia após dia. Nós precisamos evoluir e nos portar como autoridades que somos. Daniel era ainda um rapazinho, um menininho, um adolescente. Mas ele se portou como um homem e como uma autoridade. Por quê? Porque ele servia a Deus. E não importa a idade. Então, e se ele os achar menos saudáveis que os outros, jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês? Daniel disse então, ao que é o desafio de fé? Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência. Eu faço um desafio com você. Faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência. Você vê o que é uma pessoa de fé. Que sabe o que está falando, que acredita no Deus que serve, que aquilo está lá dentro. Olha o que saiu de Daniel. Saiu medo, saiu covardia, ele titubeou,
Não. Ele ficou meio que, pode ser que a gente tenha um problema mesmo com o rei. Não. Faz o seguinte, faz um teste. Nos dê 10 dias. Depois compare a nossa aparência, fé, com a dos jovens que comem da comida do rei. E trate seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Uau! Gente, é demais. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E o que alimentou aqueles jovens? A palavra de Deus, porque eu ainda coloquei aqui, vamos lembrar o que Jesus falou? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De onde veio aquela aparência saudável e forte? Da palavra que eles confiavam. Essa força, essa saúde, vieram da confiança em Deus, na palavra de Deus. Você vê que alimenta, a palavra alimenta, a palavra fortifica, a palavra restaura, a palavra levanta, a palavra muda vidas radicalmente. Há diferença quando uma pessoa toma uma decisão radical por amor à sua fé, por amor à sua fé ao Deus vivo. A diferença é muito grande. Por que mais pessoas não vivem um resultado assim? Porque elas nem sequer se arriscam a fazer um desafio, a experimentar em Deus. Elas não acreditam. Entendeu? Elas não acreditam. Sabe, às vezes eu vejo pessoas tão amarguradas, invejosas, criticando os outros. Você chega perto, você vê por quê? Porque elas são improdutivas. Elas têm uma mente improdutiva. E toda pessoa que tem uma mente improdutiva vive dessa maneira. E aí só resta ela se sentir amargurada e alimentar sentimentos miseráveis contra os outros. Às vezes até contra Deus. Mas quando você chega perto, ela não está realizando nada. E algumas ainda dizem assim, tem uma maldição na minha vida. Tem mesmo. Tem mesmo. Com certeza tem a maldição da preguiça, da inércia, a maldição da passividade, a maldição do comodismo. Tem mesmo. Tem sim. Pessoas que ficam lá esperando o momento perfeito para tomar uma decisão. Sendo que a palavra diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai encontrar. Quem fica olhando para as nuvens, quem fica olhando para o vento, não planta e não colhe, planta de manhã, planta à tarde, não deixa suas mãos ficarem à toa. Você não sabe se ambas vão prosperar ou se uma ou outra. Quer dizer, não fica parado. Produza. O momento é difícil. Desenvolva ideias novas, habilidades novas. Encontre oportunidade. É uma excelente oportunidade para arrancar. Mas o que eu vejo? Um medo de arriscar. Meus queridos, a vida é uma grande aventura. A vida é uma grande aventura. Tem que arriscar. Se Daniel não tivesse arriscado, ele não teria sido o homem que ele foi. Uma decisão aos provavelmente 15 anos de idade no máximo,
revolucionou a vida dele. Ele foi ousado. Quando ele olhou aquilo, ele disse: não preciso disso, isso vai me tornar impuro, eu não quero isso para mim. Se eu tenho que vencer, eu vou vencer com Deus, com a minha fé. O momento era propício? Ele vivia um momento suave? Não, meu querido, minha querida. Ele estava no exílio. Ele servia um homem que, como ele mesmo disse lá na frente, se Nabucodonosor quisesse matar, matava, prender, prendia. O que ele queria fazer, ele fazia. Ele era o homem mais poderoso do mundo na época. Então, contrariá-lo era um grande problema e todo mundo sabia disso. Mas ele arriscou em cima da fé. Ele arriscou. Ele tomou decisões vitais para o seu crescimento e desenvolvimento. E influenciou aqueles outros 3 que estavam com ele. Isso para mim é maravilhoso. Ele arriscou. É nisso que eu acredito. Entendeu? Não, o momento não era favorável, nada disso. Mas ele tomou uma decisão. Ele decidiu. Ponto. Decidiu. E eu me encanto com isso. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: ah, mas e se eu errar? Todo mundo erra. Sabe um cara que errou absurdos? Foi Davi, mais uma vez. Ele não repetia erros, mas ele errava. Porque quem age mais, erra mais. E o problema não está em errar. O problema está em você repetir os erros. Ficar caindo nos mesmos buracos. Eu falo isso sempre. E quando você encontra a sua identidade em Deus, quando você sabe realmente quem você é, você rompe todos esses bloqueios. E você se posiciona na vida. Você para de temer, arriscar, porque tem medo de errar, porque tem medo de ser criticado. O que é uma crítica? O que é uma crítica? Uma crítica é só uma crítica de algum improdutivo. Porque todos os críticos são improdutivos, não produzem nada. O realizador é superior ao crítico. Seja um realizador e ponto final. O que é uma crítica? Se ele não estiver criticando você, ele vai criticar o outro. Porque ele é improdutivo, ele não faz nada. Pessoas produtivas, você nunca vai ver nessa posição de crítico. Por quê? Porque elas estão ocupadas demais com os seus projetos. E quando elas pegam uma pessoa, encontram uma pessoa bem-sucedida, elas se inspiram naquela pessoa. Elas não têm inveja daquela pessoa. Porque elas estão tão amarguradas e elas preferem se esconder atrás de desculpas e justificativas. Imagina, Daniel podia apresentar inúmeras desculpas e justificativas para não fazer nada e se entregar ao sistema. Mas não, ele podia ter se colocado como uma vítima, ou alguém que estava em desvantagem, que era obrigado a seguir o sistema. Não, eu amo isso. Oh meu Deus, como eu amo isso. Gente que entende que é responsável por seus resultados, pela vida que tem, goste você sim ou não, é assim que é. Tanto que a palavra fala que nós vamos ter que prestar contas a Deus, cada pessoa, individualmente. Nós fazemos nossas escolhas. Quantas vezes eu falo isso? Ninguém nos deve nada, ninguém é obrigado a fazer nada.
Ninguém. Eu sou responsável pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, pelas minhas escolhas, pelos meus resultados. Cada um é responsável. Então, quantas vezes eu encontrei pessoas que disseram para mim, então, bispa, nunca me ajudaram, nunca me apoiaram, sabe, eu não consigo, não sei o quê. E eu tive que, muitas vezes, eu fui lá atrás, falei, como é que você foi criado? E normalmente por pessoas assim, vitimistas, que viviam para reclamar, criticar os outros. O mundo me deve, eu não consigo, o mundo tem que diminuir o passo para eu passar, o bem-sucedido tem que me pedir desculpas, igual a mentalidade do senhor do tanque de Betesda. Você quer ser curado? Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente, então por isso eu não posso viver meu milagre, porque ninguém me ajuda e ninguém diminui o passo para eu passar. Isso é loucura. Jesus deu um grito, o problema é teu, levanta e anda, pega a tua maca, teus problemas e vai andar. Isso para mim é maravilhoso. Quando a gente entende isso. Quantas pessoas que até hoje não quebraram esses paradigmas, não romperam com esses bloqueios, porque foram criadas num ambiente assim, ou passaram a vida ouvindo, você não pode, você não consegue, isso não é para você. Esqueça isso. E a pessoa foi se travando. Sabe uma coisa que eu já fiz muito na minha vida, que me ajudou? Foi por perceber que eu tinha bloqueios e situações, e os bloqueios a gente vai descobrindo ao longo da vida e vai quebrando, né? Você percebe que ainda tem um bloqueio, você vai rompendo com eles. Foi fazer exatamente o que o Senhor mandou Josué fazer, meditar na palavra. Então, só como que eu fazia? Eu lembro de uma vez que eu escrevi uma frase cerca de 100 vezes, depois eu rasgo e jogo fora. Mas eu aprendi isso com o Senhor. Na palavra, falo a frase na minha mente, verbalizo e escrevo. Falo na minha mente, verbalizo e escrevo. Falo na minha mente, verbalizo e escrevo. Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou insegura, eu não sou isso, eu não sou derrotada, eu não sou incapaz. Vamos lá, cada um tem a sua situação. Eu não sou isso, eu não sou isso. E primeiro você medita, você fala na sua mente, você verbaliza e agora você escreve. E muitas vezes a gente tem que fazer isso muitas vezes. Sabe? Até aquilo entrar, porque tudo que é ruim entrou por repetição. Então, agora a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que botar para dentro a coisa certa. Fui feita à imagem e semelhança de Deus. Eu fui abençoada, foi me dado o poder para governar, para dominar. Eu sou filha, eu sou amada, eu quero agradar a Deus, eu posso, em Deus eu posso todas as coisas, eu posso ir além. Então assim, eu não vou ficar aqui travada, eu vou romper. Bispa, mas esse momento, e isso e aquilo, é um momento de você estar crescendo em Deus. E aí alimentando ideias novas, projetos novos, entendeu? Vai se encorajando através da palavra a produzir coisas novas na sua vida. Tome decisões que são necessárias agora. Uma decisão pode mudar radicalmente a vida da gente. Uma semana pode ser assim, determinante. Eu ainda preguei esses dias, sexta-feira, que uma semana antes Josué era uma pessoa, uma semana depois Josué era o cara mais famoso da terra de Canaã. Tudo vai das decisões que você toma. Vendas podem cair de um momento para o outro.
Basta você se levantar e parar de falar o que todo mundo fala, pensar como todo mundo pensa e agir como todo mundo age. Daniel decidiu: não, eu não vou ser mais um desse lugar. E ele nunca foi. Só que preste atenção, ele começou com uma decisão de não ser mais um. Pode ler o livro de Daniel. Daniel nunca foi um cara comum, nunca foi um cara normal, nunca foi um cara que esteve num patamar onde todo mundo estava. Ele sempre esteve acima de todos. E você sabe por quê? Porque num momento da vida dele, ele se colocou acima. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Todo mundo diz: eu queria tanto, eu quero. E o que é que você está fazendo, além de querer? Eu desejo. O que é que você está fazendo, além de desejar? Eu sonho. O que é que está fazendo, além de sonhar? O quê? O que é que você está fazendo? Além. Porque Daniel não apenas desejou alguma coisa, ele, no momento em que ele foi pressionado a seguir o curso da maioria, a fazer o que todo mundo estava fazendo, a se comportar como todo mundo, a comer o que todo mundo estava comendo, a ouvir o que todo mundo estava ouvindo, a seguir o caminho que todo mundo estava seguindo, ele disse: não! E ali ele subiu. E aquela atitude, aquela atitude o colocou acima, durante toda a existência dele. Você está achando que você vai para um patamar alto, sem tomar decisões radicais, sem romper? Não, você não vai. Não. Se você vive com o discurso da maioria, o discurso do politicamente correto, o discurso do: ai, a gente não pode contrariar. O discurso do: deixa disso. O discurso de: ai, gente, a gente tem que ser prudente. Ai, gente, a gente... só porque é conveniente. Tô fora. Chega. Nós fomos chamados para ser um povo separado, diferenciado, com escolhas diferentes. Daniel estava na Babilônia, um exilado, um escravo. E ele tomou a decisão: eu não vou ser como todos eles, eu não vou comer o que eles estão comendo, eu não vou seguir o mesmo caminho deles. Balela? Não. Faça uma experiência com a gente. Ó, fé. Eu arrisco, eu assumo o risco. Assumo o risco, eu assumo o risco. Eu amo pessoas corajosas. Eu sou fascinada por pessoas peitudas, corajosas, sabe? Eu sou fascinada por gente que não tem um discurso que é conveniente, que se esconde atrás de uma situação porque é conveniente. Não. Não gosto disso. De jeito nenhum. Daniel entendeu: isso não é para mim, ponto. Isso não é demais? Isso não é show? Isso não é para mim, ponto. É exatamente assim que eu vejo a vida. Peraí, eu não vou trair minha consciência. Não importa onde eu estou, as circunstâncias, o momento, a pressão, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu vou arriscar o que for necessário até a minha vida, mas eu não vou trair minha consciência, eu não vou contra o que eu acredito, isso não é para mim. Eu não quero isso para minha vida. Ele decidiu: não vou me contaminar. Eu não vou.
tomou uma decisão de risco. Porque pessoas que realizam coisas grandiosas, elas se arriscam, elas saem desse lugarzinho seguro, confortável, entendeu? Elas não vivem apenas para soltar frases bonitinhas. Não. Não, queridos. A verdadeira fé se arrisca. A verdadeira fé te leva a arriscar. Te leva a romper. Te leva a arrancar. A verdadeira fé te diferencia dos demais. Não te deixa no mesmo patamar, no mesmo nível. Você não fala a mesma língua. Até porque você não se alimenta da mesma comida, não é mesmo? Você não se alimenta da mesma comida. Porque quando você come da mesma comida, então, meu querido, você está recebendo o mesmo que todo mundo está recebendo. Quando você ouve o que todo mundo está ouvindo, assiste o que todo mundo está assistindo, fala o mesmo discurso de todo mundo, você está igual a todo mundo. Por quê? Porque você se alimenta do quê? Da mesma fonte. Da mesa do quê? Do rei. Que rei? O rei da Babilônia. A Babilônia é o quê? Um sistema caído, um sistema quebrado, corrupto, mundano, imoral. Quantos crentes que estão comendo da mesa do rei? Não da mesa do rei Jesus, mas da mesa do rei dessa era. Quantos? Quantos que estão ouvindo as mesmas coisas, se alimentando das mesmas coisas, se alimentando da mesma comida, porque você, o que se assiste, se alimenta a sua alma. Ao invés de alimentar o teu espírito, está alimentando a tua alma. O quê? O seu intelecto, as suas vontades, as suas emoções. O que você ouve. Você está alimentando a sua alma do quê? Está alimentando seu coração do quê? Está se alimentando do quê? Do quê? O que você tem deixado entrar? Para onde você está olhando? Com o que você tem ficado? Com a palavra de Deus? Ou com as estatísticas e previsões e informações caóticas? Nós temos que prestar atenção nisso. Convenientes. Não. Eu tenho falado e vou repetir. É num momento como esse que sai o que está dentro de nós. Está aqui, ó. Quem é que terminou melhor? A Bíblia não fala que os caras que comeram da comida do rei, Nabucodonosor, o que foi feito deles. A gente nem sabe onde foi parar esses caras. Mas a gente sabe onde foi parar Daniel e os 3 jovens. E eles a gente sabe. Porque eles foram os únicos que se diferenciaram, que se alimentaram de uma outra comida, que beberam de uma outra bebida. Eles comeram e beberam de uma outra fonte. Eles não pensavam, se recusaram a pensar como todo mundo, a falar como todo mundo, a escolher como todo mundo, a fazer o que todo mundo estava fazendo. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes, porque a palavra de Deus é que alimenta, meu querido, do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho, comida especial. Era comida especial. É isso que o mundo oferece. O mundo vai te oferecer uma comida especialíssima, uma comida
um banquete, um manjar, que enche os olhos, alimenta seus ouvidos. Só que o resultado é fatal. Assim o encarregado tirou aquela comida especial a esses 4 jovens. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, além de receber tudo isso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo dos 3 anos, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Não tinha ninguém igual a eles. É provável, porque não foram só eles, jovens que vieram de Judá. Tinham muitos outros jovens ali. Mas você vê que aí é que sai a diferença de quem realmente vive uma fé viva e de quem está só em cima do muro, meio lá, meio cá. Vai lá e vem cá. Daquele que faz parte apenas do movimento gospel, ou aquele que é o religioso legalista, fariseu de doer, fariseu, hipócrita, fala uma coisa, mas na vida dele aquilo não existe. Quando você chega perto, todo mundo sabe discursar, mas por fim é só um tambor vazio, porque aquilo não existe lá, de verdade. Mas está aqui, ó. E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Não fala que outros passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram 10. Gente, se eles fossem 2 vezes mais sábios, já era coisa assim, demais. Mas a porção de Deus é sempre maior para aquele que se diferencia na fé. Coloque isso aí, a porção de Deus é sempre maior para aquele que se diferencia na fé. A porção de Deus é sempre maior na vida daquele que se diferencia na fé. A porção de Deus sempre é maior. A porção de Deus aqui foi 10 vezes. 10 vezes mais sábios do que todos os magos. E ali devia ter mago velho, meu querido. Encantadores de todo o reino. Ali devia ter encantador e mago velho, cabeça branca. Mas eles, quando tomaram aquela decisão, passaram na frente dos jovens, dos velhos, dos antigos, dos que estavam lá há muito tempo, daqueles que estavam lá atuando há muito tempo. É isso que Deus faz. É nisso que eu acredito. E você vê, 3 anos parecem pouco, né? Pouco tempo, mas não é não. Quando é você que está passando por algo. Quando você dá legumes e água, meu querido. 3 anos é uma eternidade. Entendeu? Ah, não, só foram 3 anos. Fica uma semana a legumes e água e depois você me conta. Mas sem furar, hein? Sem furar. Não vai nem fazer purezinho de batata quentinho com molhinho de tomate, não. Come vegetal mesmo.
só vegetais, sabe? Frios, cozidos, ralados. Depois você me conta. Não tem outra coisinha, não. É água e vegetais. É o que diz a Bíblia. E depois você conta. Então, assim, uma vida diferenciada vai exigir sacrifício, uma entrega diferenciada, um comportamento diferenciado, escolhas diferenciadas, decisões diferenciadas. E eu quero um resultado estrondoso na minha vida, mas eu vou só até ali. Eu vou só até ali, porque é difícil, né, gente? É difícil demais. Daniel sabia que aquela escolha era uma escolha difícil. Mas era necessária. Era preciso. Ele sabia. Ou ele pagava aquele preço, ou a vida dele ia tomar um rumo completamente diferente. Ele precisava de Deus. Por isso que eu me preocupo quando uma pessoa, ela serve a Deus assim, conforme o espírito dela, né? Hoje eu estou bem, estou alegre, estou feliz, estou servindo. Hoje eu estou desanimada. Hoje eu acho que eu não estou muito animada. Eu acho que, sabe, enjoei. Acho que eu não estou com vontade de ouvir. Gente, é muito culto. Então, não sei, já ouvi muito. Não sei, então. Imagina Daniel, quando chegava o prato de vegetais com o copo d'água. Meu Deus. Café da manhã, almoço, jantar, mais um prato de vegetais. 3 anos, meu querido. Um ano tem 365 dias. 3 anos. 3 anos. Continuismo, estabilidade, consistência, constância, perseverança, persistência. Quando está difícil, está doendo, não estou com vontade. E eu estou lá. Mais um dia, prato de legumes com um copo d'água. Mais um dia, um prato de legumes com um copo d'água. Mais um dia. Porque eu decidi que eu vou pagar o preço. E eu não vou viver pelas minhas emoções, não vou viver por pensamentos, sentimentos, não vou viver andando no curso da maioria. Eu vou viver pela minha fé. Se a minha fé nesse momento exige, é preciso, há uma exigência maior, há necessidade de uma atitude sacrificial, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Ele plantou naqueles 3 anos. 3 anos são 3 anos, não dura para sempre. Mas uma hora chega, termina, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Só que aquela semeadura, aquele plantio, mudou o resto da vida dele. Quando você vê Daniel pedindo, quando o rei decretou, você vê no capítulo 2, decretou a morte de todos os magos. E ele foi e falou, fala para o rei aguardar que eu vou orar e Deus vai me dar a revelação. Aquilo foi muito ousado. Você vê o Daniel ali, em meio àquela pressão de morte, era o mesmo Daniel. Você não vê Daniel mudar. O Daniel, que não quis se contaminar com a comida do rei, era o mesmo que pediu tempo para poder receber de Deus a direção da interpretação do sonho que ele tinha tido. No capítulo 3, você vai ver, os 3 jovens não quiseram se curvar diante da estátua do Nabucodonosor. Eu estou vendo aí, ó, esse negócio aí do coronavírus. O que tem de gente que já se curvou, o que tem de gente que se curvou simplesmente ao sistema, as falas, a mentalidade. Mas por quê? Está comendo da mesma comida que todo mundo está comendo.
Está comendo da mesma comida. Esse coronavírus pode ser essa pressão aí, ó. Ó, rei, se o nosso Deus, o que é que estão dizendo? Ó, se você não fizer isso, fizer aquilo, você vai morrer, vai isso, aquilo. Ó, rei, quer saber? Eu quero ver que Deus que vai me livrar, vai livrar vocês. Ó, rei, se Deus quiser livrar, Ele pode livrar. Ele tem poder para livrar. Você está dizendo que Deus que vai nos livrar. Se Ele quiser livrar, Ele pode livrar. Agora, se Ele não quiser livrar, não vai mudar nada a nossa decisão. Meu Deus, meu Deus. Quando eu leio isso, eu quero pular sozinha. É muito forte para mim. Ou vocês fazem isso, ou eu quero ver quem vai livrar vocês. Rei, deixa eu só te falar. Se Deus quiser livrar, Ele livra, tá? Mas se Ele não quiser, não muda nada também, tá? Não muda nada. Não muda nada. A nossa decisão não vai mudar. O que Ele fez? Ele piorou a situação para eles. A fornalha estava aquecida numa temperatura já capaz de aniquilar com qualquer pessoa. Mas para eles, porque para cristão de verdade, a fornalha é mais quente. Vamos pesar a vida do cristão, né? Lançaram eles lá. Eles continuaram os mesmos. Eles eram os mesmos antes, durante e depois da fornalha. Oh! Aleluia! Aqueles 3 jovens eram os mesmos. Você não vê mudança nenhuma. Antes, durante e depois. Você não vê mudança. A mudança foi que quando eles saíram de lá, eles foram altamente honrados. Deus foi honrado por conta da fé deles. E eles foram altamente promovidos. Quando você vê Daniel sendo jogado na cova dos leões, você vê Daniel, o mesmo Daniel antes, o mesmo Daniel durante, o mesmo Daniel depois. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo Daniel. Vasculharam a vida dele para pegar alguma coisa, não conseguiram. O que eles fizeram? Foram procurar no Deus dele. Porque eles sabiam que Daniel tinha uma rotina com Deus, tinha vida com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel não buscava Deus quando era conveniente, quando ele tinha um problema. O Daniel de antes, durante e depois era o mesmo Daniel. Nada mudou. Isso fascina a minha vida. Isso me ensina. Isso me dá rumo. Isso me mantém no rumo. Nos trilhos. Porque o problema não mudou. Daniel, quando ouviu sobre o decreto, ele não foi se desesperar, arrancar os cabelos e já fazer um plano. Eu acho que por 30 dias é prudente que eu não ore a Deus e assim, Deus que está no meu coração, Ele me entende. Porque Deus, sabe, Ele me entende. Agora a gente tem, gente, que ter sabedoria. E a gente tem que ser prudente. Gente, sensato, sabe? Sensatez, gente. Gente. Não, Daniel era um homem de verdade. Era um homem de verdade. Daniel subiu e foi fazer o que ele estava acostumado a fazer. A rotina dele não mudou. E ele foi jogado na cova dos leões porque ele não se submeteu ao decreto idiota. Foi lançado lá. Quando ele saiu de lá, ele foi ainda mais promovido. Eu não sei como, porque o rei já pretendia colocar ele em primeiro. Então, certamente, ele foi o segundo. No rei de Dário, como ele foi, altamente, ocupou cargos importantíssimos.
no reino de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dário. Quando ele saiu de lá, ele só foi honrado, mais honrado do que ele continuou sendo honrado. Você vê que ele trabalhou para o governo, nunca se corrompeu. Ele sempre foi um homem influente. A Bíblia diz que ele tinha uma inteligência extraordinária, e aquela inteligência vinha de Deus. A Bíblia diz que ele foi um homem irrepreensível. A Bíblia diz que ele foi um homem muito amado por conta do comportamento dele de fé. Ele viveu no lugar mais corrompido da face da terra e nunca se corrompeu. Ficou mais crente lá. Isso, eu não sei, eu fico procurando palavras para poder falar o que acontece comigo. Parece que eu vou explodir aqui dentro. Sabe? Porque isso me fascina, isso me encanta, é nisso que eu acredito. Ei, os tempos podem ter mudado, mas o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. E Deus espera o mesmo comportamento dos seus filhos. O mesmo. Então, são atitudes extraordinárias. Homens que não mudaram, se mantiveram invictos, inabaláveis, imparáveis, invencíveis, por conta da sua fé. Nada. Tinha isca por toda parte. Por toda parte. É como ratoeiras. Mas se os ratos soubessem, entendessem o funcionamento de uma ratoeira, você acha que ele ia se aproximar daquilo lá? Mas nós somos ensinados a detectar as iscas, os engodos, que são os enganos. Nós encontramos aqui coragem e autocontrole em Daniel. Você vê que em nenhum momento ele perdeu a coragem e nem o autocontrole. Nunca. Você vê que a Bíblia fala, Daniel e seus amigos, está falando do quê? De crentes separados. Gente que compartilhava da mesma fé. Gente que podia ter usado a mesma desculpa. Essa comida vai ser um consolo, um conforto, um escape. Não. Vai ser não. Não precisamos disso, nós vamos pagar o preço. Eu penso que chegou a hora de cada um parar de se alimentar do que é mortal para a sua vida espiritual. Porque eu vejo gente se alimentando do que é mortal. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra alimenta. Daniel não se contaminou, você não pode se contaminar, não pode se tornar impuro, se alimentando da mesma comida, das mesmas falas, do mesmo espírito. Ideologias, cultura, crenças, valores, entretenimentos, que só vão corromper, bebidas, linguagem secular, TV, novelas. Tantas coisas que estão aí. Pratos, alimentos, aparentemente tão saborosos. O que é conveniente, um cristão morno, ele pende sempre à conveniência, porque Jesus está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém virá terror. Sobre a terra e o mar, porém virá terror.
Pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele está furioso, porque ele sabe que resta pouco tempo. E ele vai lutar para enganar de todas as maneiras, para esfriar as pessoas, porque pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Em nome de Jesus, saia desse meio gospel, onde você já pode ver o quê? Aqui, o relativismo. A palavra de Deus não é mais uma verdade absoluta, porque agora nós podemos criar as nossas próprias interpretações. Você vê o relativismo? Saia disso. Saia desse meio religioso, hipócrita. Rejeita isso para a sua vida. E tenha um encontro profundo, real com Deus, vida com Deus. Vida com Deus. Sai desse lugar improdutivo, de ser crítico, dar opinião que ninguém pediu. Às vezes eu vejo gente dizendo assim, eu não concordo. Eu fico pensando assim, mas quem te pediu opinião? Alguém está preocupado se você concorda ou não concorda? Eu não concordo com isso, e daí? Vai viver a tua vida, vai cuidar da tua vida, que provavelmente não deve estar muito boa. Às vezes você tem que falar para algumas pessoas, escuta, larga de ser improdutivo. Todo crítico é improdutivo. Ninguém está pedindo sua opinião não vai fazer diferença nenhuma. Você não tem opinião nem para a sua vida, vai ver o que você está fazendo com a sua vida. Porque eu não concordo, eu concordo, ninguém pediu, ninguém quer saber. Vai ver nem quem está perto de você. Porque a gente respeita, a gente tem que respeitar todo mundo, mas eu digo assim, você admira pessoas produtivas, que são inspiradoras. Gente que é produtiva, gente que está construindo uma grande vida. Então assim, você vê esses jovens, Daniel com os 3 jovens, é incrível o comportamento deles de fé. Hoje a gente vê muitos jovens que acham que sabem tudo. E saem no curso da maioria, falando, repetindo, que nem Maria vai com as outras. Muitos desses são sustentados pelos pais. E defendem ideias que assim, eles não estão produzindo nada para eles. Os pais têm que manter o seu iPhone, o seu iPad, a sua internet, a sua TV a cabo. E aí, eu não concordo. Ué, quem pediu? Quem quer opinião de gente improdutiva? Né? Dos chamados que eles falam muito aí, os comunistas de iPhone. Comunistinha de iPhone tem um monte. Um monte. Que defende o que não sabe, que fala o que não sabe. Não tem experiência nenhuma de vida. Não construiu nada na vida. E quer opinar. Na vida de gente que tem história. Na vida de gente que tem construção de vida. Meus queridos, levantem-se com força com o espírito de Daniel. Esse espírito corajoso, que não fica no meio da multidão, não faz o que todo mundo está fazendo e não come o que todo mundo está comendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A palavra é uma verdade absoluta. Eu não tenho dúvida que na cultura de hoje, Daniel seria chamado de preconceituoso, radical, intolerante, até de fascista. Mas Daniel era um homem admirável, foi um homem admirável. Que exemplo!
Você vê que a tolerância se torna um Deus que aprova qualquer coisa. Aqui, ó. Pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eu estou vendo os crentes tolerar cada vez mais o que não pode ser tolerado. E a tolerância se torna um Deus que aprova qualquer coisa, menos a fé cristã. Menos a fé cristã, que se baseia nas leis absolutas de Deus. Eu estou vendo tolerância cada vez mais. Tolerância com o que não pode ser tolerado. Ontem, esse tipinho ou é religioso, ou é um mundinho gospel. Ai, só falou, eu preguei 3 horas. Só pregou política. Mentira, ouça o culto inteiro que você vai ver. Ah, o discurso de ódio. Não, o discurso da verdade. Quem não suporta ouvir a verdade, tudo é discurso de ódio. E essa expressão já é da maioria. Da maioria, tudo aí é discurso de ódio. Você não é intolerante. É intolerante. Intolerante, preconceituoso. Tudo é discurso de ódio. É assim. É a mentalidade rasa e vazia de quem pega, pinça só o que é conveniente. Ele pega uma palavra com um contexto totalmente diferente disso e pinça o que julga conveniente. Ele vai lá e pinça. Ele ouve o que ele quer ouvir e ele quer que você pregue algo que é conveniente para ele, que ele concorde. Imagina uma pessoa, imagina uma pessoa que passa a pregar só o que as pessoas querem ouvir. Ela já se perdeu há muito tempo, ela está no lugar errado. Imagina se Daniel tivesse feito só o que era conveniente para o momento. Imagina. Gente, o mundo está de uma maneira que se você falar a verdade e conhecereis a verdade vos libertará, você é maluco. Você é intolerante, você é tudo. Menos uma pessoa livre e correta. As pessoas são tão acostumadas com uma fala hipócrita e politicamente correta, que se alguém decidir falar o que é verdade, ser livre, como Paulo falou, não torneis, não voltem para o jugo da escravidão, isso serve para tudo. O verdadeiro crente, ele é livre para ser o que Deus o criou para ser. Ele não é escravo das opiniões, ele não é escravo das críticas, ele não é escravo do sistema. Daniel não foi escravo do sistema. Não foi. Mas o diabo, ele sabe que falta pouco tempo. E ele está investindo pesado. Você vê que os valores anticristãos estão sendo tolerados por cristãos e mentes contaminadas. E a Bíblia diz: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. O que você deixa entrar, tomar seu coração, vai dirigir o rumo da sua vida. Em nome de Jesus, eu prego para você com tanto amor, com desejo imenso, de você se libertar dessas algemas. Se liberta de tudo que te escraviza, rompe com esses bloqueios. Se livra dessas ideias que são contrárias
a palavra, sai de cima do muro. Escuta, uma pessoa que é livre não quer ninguém escravo. Ninguém é escravo. Eu sou uma pessoa, você perguntar para meus pais, em nenhum momento eu falei para eles alguma coisa em relação à rotina deles. Primeiro porque eles temem a Deus e eles têm uma esperança maior em relação ao céu. E aquele que teme a Deus não tem medo da morte. Porque morrer é algo inevitável. Todo mundo vai morrer. A qualquer momento, qualquer um vai morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde. A morte faz parte da vida. Exatamente, a morte faz parte da vida. Só que para o crente, essa morte não é morte, é dormir no Senhor. E a gente tem uma confiança que se chegou a hora, chegou a hora. A Bíblia diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Então assim, o salmista ainda diz, não morrerei, mas viverei e contarei seus feitos, suas maravilhas, quer dizer, eu vou testemunhar muito do seu poder. Ele estava dizendo, eu não vou morrer. Quando ele estava falando, não vou morrer, eu não vou morrer. Eu não vou morrer antes da hora. Estão me ameaçando, ele estava sendo altamente ameaçado, e ele tinha certeza, não, eu não vou morrer antes da hora. A vida do justo não é encurtada, ele cumpre o seu tempo. Do ímpio é encurtada. Ele não tem a segurança do justo, ele não está no lugar seguro. Todo dia morre gente nesse mundo. Todo dia. Das mais variadas situações. Se nós fizermos pesquisas, você vai ver a quantidade de mortes por acidentes de carro. É altíssimo. E tantas outras situações. Então assim, nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Nós temos que temer a perda da nossa alma. Eu vejo as pessoas temendo tantas coisas e eu penso, meu Deus, tema Deus. Tema Deus acima de tudo. Viva uma fé viva. Tema Deus, guarda o seu coração. Saia do meio da maioria, para com esse discurso da Babilônia. Para de se alimentar da comida da mesa do rei. Nós precisamos mostrar a diferença. Seja uma pessoa ousada, intrépida, corajosa. Saia do politicamente correto. Sai de cima do muro. Chega de mente dividida, coração dobre. Chega de ser levado por cada vento de doutrina. Se liberta da comichão dos ouvidos. Em nome de Jesus. Nós vamos nos levantar. Você precisa encontrar sua identidade em Cristo. E se posicionar como uma pessoa livre. Em nenhum momento eu fui lá ficar no pé dos meus pais. Não, eu sou livre. Pergunta se eu aceito que alguém venha querer dirigir minha vida. Quem é livre da liberdade? Quem é livre da liberdade? Se você realmente é livre, você quer que todo mundo seja livre. Eu quero que meus pais sejam livres, minha família seja livre. Livre. Não livre, liberdade para pecar, não é nada disso. Mas para fazer escolhas. Para ser quem Deus criou para ser. Não um boneco manipulado, levado para lá e para cá, controlado.
Não aceite isso para a sua vida, pelo amor de Deus, quando eu vejo pessoas repetindo o discurso dessa mídia corrupta, parcial. Para mim dói no coração quando eu vejo um crente, porque é ímpio. A questão não é o ímpio, a questão é quando eu vejo um crente falando o que todo mundo está falando, repetindo o que todo mundo está repetindo. Ei, pega o espírito de Daniel dos 3 jovens. Para de se contaminar com a comida desse mundo, desse sistema caído. Enfrenta o que tiver que enfrentar, risca na fé. Porque são esses que se diferenciam, e são esses que Deus quer levantar, esses que Deus quer honrar. São esses. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, visão espiritual. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, você só vai atrair trevas para a sua vida. Tudo está na sua forma de ver. Mas como é que você vai ver coisa boa se você só ouve coisa ruim? Impossível. Impossível. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aleluia. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Olha a recompensa do Daniel e dos 3 jovens. Todas as escolhas foram sacrificiais, mas olha o resultado da vida deles. Foram produtivos, realizadores, vidas inspiradoras, exemplos assim incríveis, homens diferenciados. E Deus está nos chamando para isso. Em nome de Jesus. Escolha o lado. Escolha um lado. Escolha Cristo. Escolha a verdade. Escolha. Deus nos deu um espírito de coragem. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de medo. Então, se não foi Ele que deu, então foi o diabo. Ele nos deu um espírito de coragem. Você tem que se recusar a viver com medo. Se recuse a comer da mesma comida que todo mundo está comendo. A ouvir as mesmas coisas, beber das mesmas coisas, seguir o mesmo rumo. Seja livre, não torne a escravidão, seja livre. Nós fomos feitos novas criaturas, fomos chamados para viver livres, sem correntes, sem algemas. Livres, isso é uma liberdade aqui dentro. Pare da importância o que não tem importância. Para de temer coisas que você não tem que temer nada. Você não tem que temer vírus, você não tem que temer crítica, você não tem que temer opiniões, você não tem que temer. Eu fico vendo pessoas que têm medo de emitir uma opinião, porque ela tem medo de ser atacada, ser criticada. Para com isso, isso não é nada. Isso é bobagem. Você precisa romper, quebrar esse paradigma da rejeição, esse bloqueio que te mantém inseguro, tem medo de ser rejeitado. E daí? Deus não te rejeita. Se Daniel tivesse sido medo, mas aqueles 3 jovens queridos, os 3 jovens foram os únicos que não se curvaram diante da estátua.
Daniel e os 3 jovens foram os únicos que não comeram da comida do rei. Imagina se eles estivessem preocupados com opiniões, ou mesmo com a própria vida. Eles estavam mais preocupados com o que realmente é relevante, temer a Deus acima de todas as coisas. Tema a Deus acima de todas as coisas. Está aqui, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Em nome de Jesus, aproveita esse momento para você tomar decisão na sua vida. Chegou a hora de nós rompermos de vez com esse sistema falido, com essas ideias hipócritas, com esse discurso que é conveniente e politicamente correto. As pessoas não suportam quando alguém fala aquilo que é difícil para elas ouvirem, porque elas estão acostumadas ao politicamente correto, ao discurso hipócrita, conveniente. Você tem que rejeitar isso com toda a força. E tomar uma decisão na sua vida que você vai ser crente de verdade. E crente de verdade é livre, fala a verdade, escolhe um lado, que é o lado de Cristo, paga o preço, come e bebe a coisa certa, se alimenta da coisa certa, que é a palavra de Deus, e paga o preço que tiver que pagar. Talvez você está aí e nunca recebeu Jesus como seu Salvador e também está cansado de tudo isso. Talvez você está aí, você está cansado de religiosidade, está cansado de ladainha, está cansado de blá blá blá. Você também se sente cansado de um monte de coisa, inclusive você está cansado do seu estilo de vida, dos seus resultados, você está cansado de tudo isso. Essa é uma boa hora para você se levantar e tomar decisões em Deus. A decisão que Daniel tomou com aqueles 3 jovens não mudou um período, uma parte, um tempo, 3 anos, não, o resto da vida, durante toda a existência. Eles viveram a diferença. E você vê uma estabilidade que me fascina. O Daniel, os 3 jovens, eram os mesmos. Antes, durante a dor, depois da dor, a mesma coisa, não mudava. Era uma fé, eles manifestaram uma fé, assim, uma fé que nós precisamos para a nossa vida. Eu quero que você aí, que está cansado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Faça essa oração comigo. Ore, receba o Senhor como seu Salvador. Eu quero desafiar você, igual Daniel. Daniel fez um desafio, ele arriscou. Me dá 10 dias, a legumes e água. Por que você não faz esse desafio? Você vai ver, daqui 10 dias, se alimentando da comida certa. 10 dias, sem ouvir essas bobagens, sem ouvir essa porcaria toda que está aí, sem pensar nas mesmas coisas, só ouvindo a palavra. Eu desafio você. Você vai ser outra pessoa. Seus resultados serão completamente diferentes. Você nunca mais vai querer comer de alguma outra coisa. Você nunca mais vai querer outra coisa na sua vida. Não tem alimento mais nutritivo e fortalecedor do que a palavra de Deus. Faz essa oração comigo. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Eu tenho estado distante. Tenho vivido ao meu modo. Tenho vivido com medo. Num nível de insegurança. Um vazio a minha vida toda.
uma angústia. São tantos sentimentos. Tem sido tão difícil viver para mim. Viver não tem sido uma tarefa fácil. Perdi oportunidades ao longo da minha vida por conta do medo. Perdi oportunidades por conta de tantos sentimentos covardes. Tenho vivido uma vida sem a alegria que eu poderia viver. Tentando encontrar um pouco de paz nos medicamentos. Me refugiando em homens. Me refugiando na medicina, me refugiando nos medicamentos. Mas o máximo que acontece é anestesiar por algum tempo. Mas nunca resolve. Mudo de médico, mudo de remédio. Mas a dor está aí. A angústia está aí. O medo está aí. A insegurança, o vazio. Entra no meu coração, Espírito Santo. Eu não quero mais carregar esses sentimentos que têm me assombrado. Eu quero romper com esses bloqueios. Quebrar esses paradigmas. Vencer essa doença crônica no meu emocional. Eu quero paz. Eu desafio você agora, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Assim, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Fala com Ele agora. Continue essa oração comigo e diga: Espírito Santo, entra na minha vida. Faz uma obra aqui agora. Fale em nome de Jesus. Me dá uma prova, meu Deus, da sua grandeza. Me liberta de tudo agora. Eu desafio. Se o Senhor está falando comigo, se o Senhor está me buscando, se o Senhor está olhando para mim, se essa palavra é para mim, se essa oração é para mim mesmo, e eu estou repetindo, faz uma coisa que nada deu jeito. Nenhum remédio, nenhum médico, nenhuma terapia, nada deu solução. Me liberta agora. Derrama uma paz no meu coração, uma segurança, uma coragem, muda o meu espírito. Toma minha vida agora. Toma minha vida de tal maneira que eu possa ver, perceber a diferença. Toma minha vida. Toma agora. Diga: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. E me ajuda a viver de uma outra forma agora. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais esse estilo de vida. Eu não quero mais esses resultados. Eu não quero mais nada disso na minha vida. Eu estou me abrindo agora. A religião não deu jeito. Eu busquei lá e cá. Mas nada mudou. Mas agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu quero te servir. Toma a minha vida. E se manifesta com grande poder agora. Em nome de Jesus eu peço. Amém.
Ó Espírito Santo, eu oro por esta vida que tem gemido. Quantos anos no mesmo lugar? Religião, emoção, remédios, terapias, médicos. Nada resolveu. Passa do teu sangue sobre ela agora. Onde tiver uma pessoa oprimida, pesada, angustiada, depressiva, com síndromes várias, eu ordeno que esse espírito demoníaco saia em nome de Jesus agora. Angústia, tristeza, depressão, insônia, medo, covardia, pânico, saiam em nome de Jesus. Essa opressão, esse peso, essa escravidão, saiam em nome de Jesus agora. Tudo que oprime a vida dessa pessoa, eu dou uma ordem agora, em o nome do Senhor Jesus. Saia. Essa doença crônica, pensamentos e sentimentos negativos, saiam. Eu ordeno agora que a unção do Senhor, nesse momento, derrama, Senhor, a tua unção nessa casa, nesse lar, e vai levantando o oprimido, o enfermo, vai tirando a escravidão, vai libertando o escravo emocionalmente. Liberta, Senhor. Eu dou uma ordem que todo escravo emocionalmente seja livre. Pessoas cheias de bloqueios, eu ordeno agora em nome de Jesus, que ela receba força agora. Receba força para romper com esses bloqueios, para quebrar esses paradigmas que escravizam, que algemam, em nome de Jesus. Esse espírito do pânico, do medo, medo de doença, medo da miséria, medo do financeiro, medo do futuro, medo, sai em nome de Jesus agora. Eu repreendo da vida de cada pessoa que ora comigo espírito demoníaco que vem escravizando vidas, oprimindo vidas das mais diversas maneiras. Eu ordeno, saiam em nome de Jesus. Que vidas sejam libertas agora, que cadeias sejam quebradas, que essas prisões sejam abertas, que mentes sejam livres, corações livres, o emocional curado, que essa pessoa encontre a sua identidade no Senhor, que ela rompa com tudo isso e que ela avance para essa direção de glória, que ela viva a tua glória, que ela não tema o futuro, que ela não tema o amanhã, que ela não tema as más notícias. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo vírus dessa nação, praga maldita, sai em nome de Jesus. Espírito da miséria, da peste, da escassez, saia em nome de Jesus. Que todas as previsões caiam por terra, estatísticas, todas as previsões, eu dou uma ordem, caiam por terra em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa cada templo, cada igreja. Abençoa cada membro. Abençoa as famílias. Levanta um povo forte, destemido, corajoso, ousado. Dá ideias novas, projetos. Que ela se levante e aproveite o momento, Senhor, como uma oportunidade. Porque a crise traz oportunidade para a gente. Que ela não tema o amanhã, mas que ela creia. Haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a sua vontade e o que não faz. Mostra, Senhor, traga para a vida dela vitórias, bênçãos, suprimento. Supra o nosso povo, Senhor, eu oro, vai suprindo. Supra, Senhor, os autônomos, os negociantes, os comerciantes. Vai suprindo, Senhor, cada um na sua atuação, na sua profissão. Senhor, entra com suprimento.
Senhor, abençoa todos os estabelecimentos, abençoa esse pai de família, essa mãe de família, abençoa esses lares, Senhor. Levanta homens fortes, meu Pai, mulheres sábias, famílias fortalecidas nessa hora. Restaura os casamentos, restaura as famílias, fortalece os lares, fortalece o teu povo em todo lugar, Senhor. Abençoa a nação, abençoa os governantes, abençoa o presidente, Senhor. Abençoa o nosso presidente com a família dele. Dá a ele direção, dá a ele força. Oh, meu Deus, o Senhor levantou essa autoridade. E é possível ver, Senhor, quantas pessoas que é exatamente isso que eu estou falando. Ele não é politicamente correto. E as pessoas não suportam ver alguém que fala a verdade. É a primeira vez que eu vejo alguém se interessar de verdade pelo povo, Senhor. É a primeira vez que eu vejo um governante se importar de verdade com essa nação. Mas esse jogo de interesses, são tantos interesses, o povo nunca é importante. E as pessoas fazem de tudo para destruir o poder pelo poder. Eu quero poder a qualquer custo. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Oh, meu Deus, derruba os inimigos da nação. Envergonha os inimigos da nação. Envergonha os inimigos da nação. Envergonha Jesus. Envergonha os inimigos da nação. E tem misericórdia desse homem. Eu te peço de todo o meu coração, da força, da sabedoria, da visão, meu Deus. Porque com tanta pressão, como é que a pessoa raciocina? Com tanta opressão de tudo quanto é lado. É tanta pressão, opressão, como é que raciocina? Dá a ele visão, raciocínio, força, equilíbrio, paz. Dá, Senhor, dá poder, dá autoridade, para não se curvar a toda essa hipocrisia que está por aí, a todo esse jogo de interesses que está por aí. Cuida, Senhor. Eu peço a tua bênção, e eu peço, Senhor, que as previsões caiam por terra. Não deixe ele sozinho, joga as previsões por terra, Senhor. Quando o justo clama, o Senhor ouve. Dá força, meu Deus, e que os crentes, Senhor, possam orar e pedir cada vez mais, para que essas previsões caiam por terra, e para que o Senhor venha agir, porque a oração de um justo é poderosa, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Imagina de muitos justos. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo em todo lugar. Abençoa os crentes. Abençoa, meu Deus, os pais de família. Abençoa as famílias, os lares. Senhor, abençoa todos que têm nos enviado os pedidos para oração. Esses que já estão aflitos com situações, com a condição. Meu Deus, socorra. Meu Deus, o Senhor é o Deus que manda providência. Manda providência para o teu povo. Manda, Senhor. Eu peço a tua bênção. Que cada um se sinta seguro. Em nome de Jesus, vamos onde você estiver. Não abra os seus olhos. Eu penso que essa palavra veio para você tomar decisões. Como é que você vai viver daqui para frente? Toma a decisão agora. Se levanta com coragem e toma as decisões que são necessárias. E você vai ver. É impossível Deus não honrar. Coloca a tua vida inteiramente nas mãos de Deus.
e toma as decisões e diz: Senhor, é essa fé que eu quero, e é para essa direção que eu vou, e eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, e eu vou romper com o que eu tiver que romper, e eu vou me posicionar com coragem, porque eu sei que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, toma decisões. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia. Te louvarei. Eu vou te servir. Eu vou te adorar. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. Eu vou me posicionar com firmeza. Independente das circunstâncias, das pressões, eu vou me colocar como uma autoridade. Como uma autoridade. Eu sou uma autoridade e eu vou me portar como uma. Levante-se com força. Tome decisões corajosas, ousadas. Não importam as circunstâncias. Aleluia. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, as circunstâncias não vão me determinar. Não vão determinar a minha vida. Não vão determinar as minhas escolhas. Independente de qualquer coisa, eu vou ficar do lado certo. Eu vou fazer a coisa certa. E eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Sim, eu vou confiar. Eu vou confiar nesse Deus que nunca deixou o seu povo e não vai me deixar agora. Eu vou sair melhor dessa situação. Eu vou sair muito melhor desse problema. Muito melhor dessa crise. Muito melhor. As previsões serão contrariadas na vida do povo de Deus. Declara, creia, toma posse. Aleluia. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Aleluia.